Oi, oi! Este vídeo ele vai ter um tom mais de conversa, um tom diferente dos outros. Ele vai ser um vídeo mais lento, talvez, não sei, com as vozes da minha cabeça. Mas eu vou contar um pouquinho da minha história na organização e a coisa mais importante que eu aprendi sobre organização dentro deste tempo todo. Comecei em 2020, então são 5 anos estudando sobre organização de rotina e tudo mais, e durante esse tempo eu aprendi muita coisa, eu errei muito, vacilei muito, porque eu estava aprendendo, mas teve uma coisa que foi o mais importante para mim. Vou começar do começo. Quando eu comecei a estudar sobre organização foi em 2020. Eu tinha acabado de entrar no mestrado, eu fiz mestrado em Imunologia e Bioquímica pela UFMG e é um dos mestrados mais difíceis aqui da UFMG. Ele é CAPS 7, que é a maior pontuação do CAPS, é um baita mestrado. E eu estava muito feliz por ter passado, né? Eu estudei sozinha, por conta própria, penei muito para conseguir aprender bioquímica sozinha, foi muito difícil, mas eu consegui, eu passei no mestrado e isso me trouxe muita alegria. Eu percebo que eu comecei a aprender sobre organização até antes disso, né? Porque eu estava em casa e eu precisava estudar, eu estudei por conta própria em casa, sem cursinho, sem nada. E aí eu precisei me organizar para estudar, né? E funcionou, tanto que eu passei no mestrado. E eu estudei 4 livros muito gigantes. Na verdade, eu estudei 2 livros mais profundos e nos outros 2 eu passei o olho e dei uma estudada mais leve neles. Então eu vejo que eu comecei a me organizar bem a partir daí e eu ficava sozinha em casa o dia todo porque meu marido ia trabalhar. E eu passei no mestrado e eu passei no mestrado e estava muito feliz, muito contente, muito orgulhosa de mim por ter alcançado essa vitória. E aconteceu que em um determinado momento eu estava em uma célula e aí nessa célula a gente foi convidada a compartilhar cada um sobre como a gente deveria servir ao próximo. E nesse momento de compartilhar uns com os outros como a gente deveria servir ao próximo, qual é a nossa habilidade para servir o próximo, eu só conseguia pensar em organização. E eu lembro que eu fiquei incomodada demais com isso. Eu falei assim, quê? Como assim organização? Não, eu acabei de passar no mestrado, num mestrado difícil, eu acabei de passar. Como assim, sabe? Eu acho que eu passei em terceiro ou quarto lugar. Como assim eu tô aqui e aí agora é organização? Não faz sentido. Mas isso vibrou dentro de mim, eu não consegui falar outra coisa a não ser isso na hora de compartilhar com os irmãos. Eu tava um pouquinho com orgulho ferido quando eu falei isso, eu confesso. E eu falei, poxa, eu sou cientista. Mas aí, aos poucos, isso foi crescendo dentro de mim. E eu comecei a estudar sobre organização, estudar sobre produtividade. Um pouco tempo depois, eu fiz um curso, é um treinamento coach. Eu não recomendo, mas ele também abriu meus olhos para algumas coisas, então não foi de tudo ruim. E aí eu comecei a estudar mesmo, sabe? E eu tenho essa alma de cientista, né? Que se eu for estudar, eu vou estudar pra fundo, sabe? Eu quero ir em busca da verdade. Nesse meio tempo, eu comecei a me organizar também. E como eu me organizava muito bem, algumas pessoas do mestrado acabavam me pedindo para ajudá-los a se organizar. Né? Então eu ajudava as pessoas a se organizarem e as minhas amigas também falavam, nossa, você consegue se organizar bem, me ajuda. E eu comecei a dar mentoria, assim, de supetão, sabe? Eu comecei a estudar sobre isso, já sabia algumas coisas, mas eu comecei a dar mentoria de supetão, assim, era muito baratex, porque eu não... Falei, gente, eu não tava esperando, né? E aí, assim, eu ajudei muitas pessoas, foi muito legal. Pessoas que estavam com muita dificuldade de concluir o mestrado, concluíram em 6 meses, porque os experimentos começaram a dar certo, porque se organizaram, a organização ajudou né, a não ter aquela correria. E uma coisa que eu tive muito no mestrado foi justamente isso, né? Eu tinha ali minha organização certinha do meu experimento, como ele funcionaria naquele dia, e aí as coisas fluíam muito bem. Normalmente eu tinha uma boa noção de tempo, eu sabia a hora que eu ia chegar, eu sabia a hora que eu ia embora, né? E eu separava alguns momentos para eu conseguir ir no banheiro, porque normalmente dia de experimento era pancadão. E eu comecei a me organizar muito assim. E logo que eu muito legal, muito bom e tudo, só que eu também falhava muito na minha organização. E uma coisa que eu fiz logo no início que eu comecei a me organizar foi a estabelecer caixas na minha rotina. Então tinha ali a minha caixa da leitura, tinha a minha caixa, os blocos de tempo se tornaram caixas fechadas, sabe? E isso não é bom. É bom, os blocos de tempo são maravilhosos, mas as caixas fechadas não são boas. E aí, uma das caixas que eu coloquei na minha rotina foi a caixa Deus, né? Eu já era convertida, mas acho que a gente passa por um processo longo de santificação, né? A gente às vezes é um crente tão maltrapilho, um crente tão mais ou menos, né? E aí eu tinha ali a minha caixa de devocional. Então, tava ali meu tempo de devocional. E era ali que Deus podia falar comigo. Depois disso, era a minha vida. Sabe, eu era arrogante, idólatra, ainda sou, né? Mas eu colocava e falava assim, não, a partir daqui, Deus, é a minha vida.
sou eu que mando. E aí isso aconteceu também no momento que só veio a organização na minha cabeça quando eu estava naquela célula, aquela coisa de Deus, não, que é isso? Que tá acontecendo aqui? Mas com o tempo, o Senhor, pela sua graça, né? Pela sua graça maravilhosa, ele foi me moldando e ele foi me ensinando a verdade sobre a minha rotina. E a verdade principal sobre a minha rotina é que eu nada faço sem ele. Os métodos podem ser os melhores. Primeiro que ele me ensinou que ele não cabe na caixinha que eu criei para ele. Ele transcende tudo isso, né? E eu achava que eu conseguia colocar ele naquela caixinha, colocar ele naquela minha gaveta, na minha rotina. Não, você tá aqui, você pode agir aqui, depois daqui, deixa comigo, né? E ele me mostrou que não, tanto que eu finalizei o mestrado e eu não segui para o doutorado, que era algo que eu já tinha planejado, que era seguir para o doutorado. Eu fui muito bem no mestrado, tinha potencial para ir para o doutorado, na verdade eu nem precisaria fazer a prova novamente, porque a prova que eu fiz pro mestrado, ela vale tanto pro mestrado quanto pro doutorado, e como eu já estava no laboratório, na universidade, eu tinha feito a pior parte, que era entrar. Agora que eu estava lá, eu conseguia manter, eu tinha um projeto para seguir com ele, enfim, era muito mais fácil eu ficar, sabe, eu continuar, do que eu ter entrado, mas o Senhor me tirou dali, e o Senhor me mostrou que não era ali onde Ele me queria. E às vezes a gente. E isso foi contra, né, o que eu pensava da minha rotina, porque eu queria limitar o agir de Deus. E aí, às vezes, a gente. Eu tinha, né, falando mais de mim, eu tinha muito essa ideia de querer colocar Deus onde eu queria que ele estivesse. Falar, Deus, aqui é o seu limite para agir na minha vida, aqui é o seu limite. A partir daqui, o Senhor deixa comigo que eu resolvo. O Senhor deixa comigo que eu sei o que é melhor para mim. E eu não sei, né? A verdade é que eu não sei. Então a coisa mais importante que eu aprendi sobre rotina é que eu preciso de Deus. Que sem Deus nada disso faz sentido, que sem Deus nada disso funciona, que sem Deus tudo isso é pura vaidade. E acho que é por isso que eu amo tanto o livro, né, Filtro Solar, do Emílio Garofalo Neto, porque ele veio e ele falou assim, tá certo, é isso mesmo, sabe, é tudo vaidade. E às vezes a gente acha que a gente é dono das coisas, que a gente acha que a gente é dono da nossa própria vida, que a gente, né? E a gente esquece da soberania de Deus. E a gente pode ter a rotina mais organizada, que a gente nunca vai ser perfeito, né? Com Deus a gente é melhor, mas perfeito a gente não vai ser, não aqui no aqui, no agora, no futuro sim. No ainda não, vai ser tudo perfeito, mas no aqui e agora não. E a partir disso, né, da minha história, não sei, talvez eu coloque esse vídeo como o bem-vindos ao canal, a partir disso a gente precisa entender que toda a nossa vida deve ser para honrar a Deus, né? Não existe um momento da nossa vida em que a gente não tá, que a gente é neutro, que aquilo não é nem pro bem nem pro mal, sabe? Que aquilo não honra ou desonra a Deus, é aquele território neutro. Não, toda a nossa vida deve ser para honrar a Deus. Deus não cabe na nossa caixinha no final do dia, Deus, a gente conversa. Às vezes a gente fica nem romantizando, né? Mas achando que Deus, a gente às vezes trata Deus como se ele fosse um amiguinho, sabe? Um amiguinho, ele é lindinho, ele é fofinho, não. Deus, ele é nosso amigo, mas Deus, ele é soberano, ele é o criador do universo, ele é o Senhor, ele é o Salvador, ele é o Todo-Poderoso, sabe? Então a gente tem que parar de achar que Deus é o amiguinho da gente, sabe? Ele é o nosso pai, ele é nosso amigo, mas ele também é o criador do universo, sabe? Ele está aqui, né? Ele é imanente, mas ele também é transcendente. Então a gente precisa trazer essa realidade para nossa vida, né? Que muitas vezes a gente coloca Deus na caixinha porque a gente acha que Deus, ele é um amiguinho, um coleguinha, que a gente vai lá, faz uma ligação telefônica e fala, ai, como você é cheiroso, e depois a gente desliga e passou daí tudo, acabou, né? Tá, fim de papo, deu, né? Fiz o que eu devia. Li aqui um pouquinho da Bíblia, liguei lá para Deus, tá tudo certo lá no céu, desliguei o telefone e na Millennial, né? Desliguei o telefone e acabou. E Deus, ele é muito mais do que isso, sabe? Então, assim, uma coisa que eu oro muito a Deus para que eu acorde e pense nele, para que eu durma
pensando nele, para que tudo na minha vida seja pensando nele. Sabe, com aquela consciência de que Deus está. Deus não cabe na sua caixinha do final do dia. Ele está em todas as atividades que você faz. E todas as atividades que você faz, todas as tarefas, até o ficar à toa, você faz ou para glorificar a Deus ou para desonrá-lo. Não existe presença neutra. E aí, quando a gente se depara com essa realidade, a gente para e fala assim, como eu sou pecador? Porque nós somos pecadores. Nós somos muito pecadores. E muitas vezes, o que a gente faz é não dar nome para os nossos pecados. E quando a gente não dá nome para os nossos pecados, a gente esquece o quão ruim nós somos. Mas quando a gente começa a parar e ver na nossa vida onde nós estamos honrando e onde nós estamos desonrando a Deus, o que está funcionando, o que não está funcionando, sabe? O que a gente está vacilando, o que a gente está crescendo no Senhor, é que a gente para e fala assim, eu sou pó. Sem Deus, eu não faço nada. Sem Deus, a minha rotina não vale de nada. Sem Deus, todo o meu conhecimento é pura vaidade. Tudo é pura vaidade. E então, a gente precisa começar a trazer para nossa cabecinha a realidade de que Deus está. Deus está aqui. Deus está no agora. Deus está quando você acorda. Deus está quando você está tomando banho. Deus está quando você está dirigindo. Eu sou muito irritada no trânsito. E uma coisa que eu comecei a fazer foi o quê? Foi orar, né? Porque se eu tô orando, aí eu posso até falar com Deus. Nossa, Deus, essa pessoa me estressou. Mas quando eu tô conversando com Deus, meu estresse no trânsito, minha irritabilidade, ela muda. Porque eu tô ali diante do autor do universo, diante do meu Salvador, diante do Senhor que é santo, né? Então, muda como eu vou agir com o meu próximo. Se eu vou ser picuinha, que vou querer ir atrás da pessoa, que vou querer xingar, né? Quando eu tô diante, com a ciência de que eu estou diante do dono do universo, dono do tempo, a minha reação muda, né? O meu sentimento de ira, ele vai se acender, mas a minha reação diante da minha ira, ela vai mudar, porque eu tô ali orando. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou xingar uma pessoa se eu tô ali orando, né? Não tem condição a gente fazer umas coisas dessas, né? A gente muda um pouquinho a nossa cabeça. E a gente precisa entender que Deus está em todos os momentos da nossa vida. E a gente precisa olhar e falar assim, nossa, como eu sou irritadiça no trânsito, como eu sou irada, né? E por que eu sou irada no trânsito? Porque eu sou orgulhosa, né? Por que eu fico estressada? Porque eu sou orgulhosa. Porque eu sou orgulhosa porque eu me acho tão maravilhosa que ninguém pode fazer nada que me desagrada no trânsito, porque aí, nossa, sabe, que cresce aquilo. E quantas vezes eu sempre falo isso, que a gente se coloca em um pedestal onde o mundo não pode encostar em nós, não pode fazer nada que nos fere, não pode, somos, né, de porcelana. E às vezes a gente tem que parar e falar assim, eu sou pó, não sou um bonequinho, eu sou pó. E eu preciso do Senhor para ir me moldando, para ter o caráter mais de Cristo, para ser mais humilde, para ser mais mansa. Então, esse vídeo ele foi uma conversa e foi a coisa mais importante que eu aprendi sobre organização, sim. E foi um tom de conversa, eu nem sei como eu finalizo esse vídeo, porque é tanta coisa que eu quero falar, né? Fica aqui, mas o celular já tô ali que tá acabando a bateria. Eu tenho mentoria daqui a pouco, eu tenho uma reunião daqui a pouco também. E é tudo isso para a glória de Deus. Né? O importante é que no final a gente tem que pensar que tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. E isso traz para nossa mente uma responsabilidade, traz para o nosso coração uma responsabilidade muito maior diante daquilo que a gente vive, né? E como é importante a gente saber que o nosso acordar, a gente acorda porque o Senhor nos sustém. Salmo 3, versículo 4 ou 5. Nós dormimos, né, em paz, porque o Senhor permite que a gente durma em paz, mas a gente acorda porque o Senhor nos sustenta. Né? Tudo que nós fazemos é porque o Senhor nos sustenta. Se o Senhor não edifica a casa, em vão estão os trabalhadores ali trabalhando, né? Se o Senhor não guarda a cidade, em vão estão os sentinelas ali, né? Então, se Deus não está naquilo que nós fazemos, em vão a gente vai lutando querendo fazer aquilo, né? Então, o Senhor, ele precisa estar nos edificando. Nós precisamos do Senhor, né? O nosso trabalho, a gente vai fazendo ali, mas também é a soberania de Deus atuando em nós, a sua misericórdia sobre as nossas vidas, a sua graça sobre as nossas vidas. E como nós precisamos disso para vivermos bem. Às vezes eu tropeço nas palavras, né? Mas eu espero que a mensagem seja bem clara. E, enfim, não sei bem, esse vídeo é um vídeo que eu senti no meu coração de fazer e eu espero que ele te edifique de alguma forma. Se você gostou, deixe o joinha, se inscreva aqui no canal. Um beijo e até a próxima!